Olá, hoje é dia 16 de agosto e nós estamos em mais um Falando a Verdade. O que está acontecendo ultimamente é que tem muita gente falando um monte de coisa e muita gente falando de outras coisas e alguém fala não sei o que e quem fala não sei o que, enfim, virou uma bagunça. E olha, sinceramente, você encontrar o verdadeiro evangelho não é tão fácil como a gente pensava que fosse. Você precisa abrir o seu olho, principalmente ler a palavra do Senhor, porque tem muita gente falando um monte de coisa. E a Bíblia, mais uma vez, ensina como deve ser feito. Primeira coisa, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou o seguinte: Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olha só, o Senhor fala, aqueles que fazem tropeçar um daqueles pequenos. E é justamente o que nós estamos vendo. Um monte de pessoas falando de um Jesus, falando do Evangelho, um monte de coisa que na verdade não tem nada a ver com a palavra. É muito importante você ler a palavra do Senhor, você ter um momento somente entre você e o Espírito Santo, porque aí você não será enganado e aí não haverão esses problemas aí de escândalos, dinheiro, quem comprou, quem não comprou, quem foi pregar em tal lugar, quem é que não quis ir em tal lugar. O mais importante é que você conheça a palavra do Senhor. Outra coisa interessante é você entender como é que nós deveremos ler a palavra. Olha, não é só pegar ali, vai lendo e acabou. Não. Não é uma palavra comum. Isto aqui é a palavra do Senhor. E uma das coisas que eu quero falar para você no dia de hoje, primeira coisa, ore antes de ler a palavra. Peça para o Espírito Santo abrir a sua mente, abrir a sua consciência. Depois que você ler a palavra, você vai estar entendendo tudo que o Espírito Santo está falando. A primeira coisa que você tem que fazer é orar, é pedir para que o Espírito Santo entenda o que está escrito ali. E antes disso tudo, é muito importante você estar sozinho, ler a palavra. Sabe por quê? Porque geralmente quando tem muitas pessoas, as pessoas conversam e você não consegue entender direito o que você está lendo. Se você prestar atenção, inúmeras vezes, quando ia sair para conversar com Deus, o Senhor ia sozinho. Ele saía sozinho, ficava sozinho para falar com Deus. A palavra é a mesma coisa. Você precisa estar ligada na palavra do Senhor. Você tem que ficar olhando ali, o Espírito Santo falando com você. Muitas vezes as pessoas ficam com o celular ligado. Aí o que acontece? Alguém liga, alguém faz alguma coisa, um barulhão. Entenda, a palavra é um poder intenso. É um negócio tão grande. O Espírito Santo é tão poderoso. E uma coisa mais fácil de você entender o Espírito Santo é lendo a palavra. E quem conhece a palavra sabe o que é certo e o que é errado. E quando acontecerem esses escândalos, esse monte de coisa que está acontecendo, você já vai saber o que é que está acontecendo. Você vai estar pronto para não cair naquele monte de coisa que está acontecendo no sistema. O mais importante de tudo, quem lê a palavra aumenta o poder da sua fé. Você sabia disso? Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais aumenta a sua fé.
e sem fé é impossível agradar ao Senhor.